Pode parecer mentira, mas 85% das pessoas que, aspas, leem, ao fechar a última página de seus livros, esquecem-se absolutamente de tudo e são incapazes de recontar a narrativa com precisão. Se você tem dificuldade para reter, ler e compreender o conteúdo, seus problemas acabam neste vídeo. Três passos simples na sua leitura diária, na sua leitura do mês, no livro em que você está se aplicando, podem mudar por completo a sua retenção, a sua compreensão, a sua capacidade de colher aquilo que os livros têm de melhor, de essencial. Porque é propriamente isto que desejamos com uma leitura. Imagine que você está em um saguão, em uma sala, e alguém lhe pergunta sobre o livro que você está lendo. Muitas pessoas não conseguem minimamente dizer do que aquele livro está tratando, quais são os personagens principais, como se desenvolve a narrativa, porque de fato não estão lendo. E esta é a primeira das dificuldades que eu quero que você entenda. Ler não é juntar sílabas. Ler não é formar frases e palavras. O ato de ler é o ato de colher o que está subentendido, de interpretar, de refletir, de meditar sobre aquilo que está escrito. Leitura é diálogo e não acontece um diálogo com as partes, com uma das partes, de modo passivo. A recepção e a transmissão são atividades ativas, cada uma ao seu modo. Então, quando uma pessoa está simplesmente correndo os olhos pelas páginas, ela não está lendo. Quando você está simplesmente juntando sílabas, formando palavras, formando frases, você ainda não está lendo. Não no nível capaz de colher o que melhor há nos livros, de entender de fato a narrativa, de internalizar o conhecimento que está sendo expressado através daquele livro. Para que esse primeiro ponto, esse ponto elementar, fique cada vez mais evidente para você, eu quero te dar um exemplo prático. Vamos pegar o Evangelho. O Evangelho, muitas das vezes, começa com a seguinte frase: naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos. E ele continua. Repare, um leitor elementar, de nível baixo, ele passa por esta frase, naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos, como se ela não tivesse nenhuma pessoalidade, como se eles estivessem indiferentes a essa frase, a essa situação, e fica procurando o clímax, fica procurando o êxtase dessa passagem, quando na verdade ele devia ter prestado atenção no começo. E agora eu vou com você. Como é que um leitor sábio lê o mesmo trecho? Ele vai ler assim, naquele tempo, e vai parar aqui. Por quê? Porque ele vai ativar a imaginação, ele vai trazer pessoalidade, intenção para essas duas pequenas palavras. Naquele tempo. Essa locução adverbial. Ponto. Que tempo é esse? O tempo em que o Jesus vivia na Terra. Tá vendo como vai ganhando peso? E não só isso. Mas quem é Jesus? Jesus é Deus que se fez homem. Uau! Então, é no tempo em que Jesus, o Deus encarnado, o autor da história, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o Filho de Deus estava na Terra. Tá vendo como estas duas palavras, essa locução adverbial ganha um peso enorme na construção da narrativa? E que quando você corre os olhos ou simplesmente lê com pressa, o que é que você absorve? Então, vamos de novo. Naquele tempo, o tempo em que o Filho de Deus estava na terra, o tempo em que o Filho de Deus olhava nos olhos dos homens, o tempo em que o Filho de Deus caminhava entre os povos, era visto, né? O tempo em que as pessoas o viam, o tempo em que o Filho de Deus deixava sua marca na história, conversava, ensinava, naquele tempo. Tá vendo como ganhou um peso enorme
naquele tempo. E Jesus disse aos seus discípulos, seus amigos, seus companheiros, em quê? Na missão. Em que missão? A missão de salvar o mundo, a missão de curar as pessoas, de transmitir uma mensagem. Tá vendo como a coisa ganha um peso enorme? Só que quando você é um leitor elementar que vive a juntar sílabas, que vive a fazer frases simplesmente, sem usar a imaginação, sem participar, sem entrar na narrativa, sem trazer uma pessoalidade, é muito mais fácil de você esquecer tudo que foi dito. Porque você não participa. Você não torna o ato de ler um ato ativo. Que você estabelece uma relação de diálogo, de conversa, em que você tem uma proposição, melhor dizendo, e uma resposta. É um diálogo. Alguém fala algo e você rebate. E você coloca a sua impressão. Você traz as suas considerações. Isso aqui muda por completo o seu modo de ler as obras. Feito isso, saindo do nível elementar, em que você simplesmente corre os olhos e junta sílabas para formar palavras e formar frases, considerando cada aspecto, cada palavra com o seu devido peso, nós vamos ao primeiro passo de um leitor que retém aquilo que lê. Vamos lá, primeiro ponto, a intenção. Sim, meus caros, muitas pessoas pegam os livros em aleatório, de modo completamente sem uma intencionalidade, sem um objetivo claro. Pegam porque não há nada melhor para fazer, pegam porque estão entediados, pegam por simplesmente curiosidade vã. E eu lhe pergunto, qual é a intenção que você está pegando uma obra? Quando você compra um livro, quando você vai lá no site da Amazon fazer a sua compra, o seu carrinho de compras, quando você decide comprar um livro, qual é a sua intenção com aquilo? É informar? É formar a sua alma? É se entreter? É se divertir? Qual é a sua intenção para com este livro? Porque isto traz gravidade, isto traz intencionalidade. Faz com que você volte toda a sua atenção para aquela obra. Afinal de contas, você tem um objetivo claro ali. Seja estudar, preparar uma aula, compreender de fato o que o autor está dizendo, internalizar aquele romance, viver aquela história. Ou seja, é preciso que você tenha um objetivo claro com a leitura, certo? E aqui jaz o primeiro dos grandes erros que as pessoas cometem. Sem intenção, você vai para a dispersão. Você fica disperso, você divaga. Você pega o livro sem uma intencionalidade. O que muito provavelmente vai acontecer é que você não vai participar daquela obra de verdade. Você não vai absorver nada daquilo que você não põe uma intenção clara, objetiva, concreta. E aqui um recado muito simples para aquelas pessoas que usam os livros como passatempo. Ah, eu só leio quando me sobra tempo. Passatempo é nome de bolacha recheada, que já foi muito boa, hoje nem é mais tão boa assim, ok? Passatempo é nome de bolacha. O que você faz com os livros é formar a sua alma, é absorver conteúdo, é internalizar conhecimento, para poder usá-lo, para pôr em prática aquilo que você está lendo. Passatempo é nome de bolacha. Jamais, nunca leia para passar o tempo. Ler não é perda de tempo, não é tempo perdido. Ler é construção de alma, é elevar a nossa alma a um novo patamar, é ver a vida pelos ombros, né? Estivéssemos em cima dos ombros de gigantes que escreveram, que ilustraram situações, acontecimentos, que podem nos fazer enxergar além da nossa perspectiva reduzida, ampliam a nossa alma, a nossa consciência. Ler não é perda de tempo, não é passar tempo. Você não lê quando não existe mais nada para fazer, ok? Você lê quando efetivamente reservou um horário, um local para fazer o ato de ler, que é ativo, não é passivo. É um ato ativo. É um ato de receber informações, de troca de ideias, de diálogo, de conversa. Então esta é a primeira lei. Intencionalidade. E lembrando, passatempo é nome de bolacha.
E é claro, se você deseja aproveitar bem esta leitura, que você vai fazer com intenção, você não vai ler de pernas para o ar, não vai ler enquanto está deitado no sofá, na sua poltrona, com as pernas para cima. Afinal de contas, você deseja mesmo absorver aquele conteúdo. Você está dialogando com o autor. Então, no mínimo, uma postura que não te deixe relaxadíssimo, que não te deixe esparramado pelo sofá da sala. Você precisa de uma postura. O seu corpo vai ajudá-lo a manter o foco. Então, postura para ler. Vamos ao segundo ponto. O segundo ponto é a imersão. Imersão. Precisamos agir como se fôssemos detetives. Sim, quando abrimos a página, quando queremos ler, quando nos propomos a ler uma obra, devemos estar como um detetive numa cena de crime. Sim, nenhum detalhe pode passar percebido. Um detetive anda pronto para reconhecer o menor sinal de que há algo a ser investigado. Ele presta atenção nas palavras, ele grifa, ele olha com um outro olhar, ele interpreta, ele imerge na obra, como quem mergulha num lago atrás de uma pedra preciosa. Afinal de contas, a sua intenção é colher o que melhor a obra pode te passar. Então você vai agir como um detetive, né? Um caçador, aquele que procura a palavra-chave, aquele que busca a frase de ouro, que é o nosso terceiro ponto. A lupa deste verdadeiro leitor, as ferramentas que ele vai usar, são um caderno à parte e um lápis. Sim, meus caros, sobretudo os lápis coloridos. Você não precisa de um marca-texto chique, não. Um lápis de uma cor diferente da cor da página do seu livro, por exemplo, eu uso bastante o amarelo, e um lápis de escrever, e uma folha ou um caderninho pequeno à parte, para que você possa fazer anotações, é mais do que suficiente. Essas são as ferramentas que o investigador, que o detetive, que está à procura do essencial das obras, deve usar. E o que você vai fazer com essas ferramentas? Ora, você vai grifar as palavras-chave, as palavras que estão se repetindo naquele parágrafo, naquela página. Elas são o ponto de inflexão sobre o qual toda a narrativa, todo o dizer do autor está girando. Então, se você encontra ali a palavra-chave, a frase que condensa o pensamento do autor, você vai grifar, você vai reproduzir depois com as suas palavras no seu caderno à parte. Se você já é mais avançado, com estas palavras-chave, você consegue puxar o fio da meada e desenvolver toda a tessitura da obra. É através destas palavras-chave que você buscou com a sua lupa, que você grifou, que você circulou, que você depois redigiu com as suas próprias palavras, que você vai conseguir reter o que você está lendo. Porque veja, você está lendo, depois você grifa essas palavras ou sublinha, depois você redige estas mesmas palavras, colocando ali as suas impressões. O que aconteceu aqui? Você leu 3 vezes. Você leu 3 vezes. E depois da terceira vez fica muito difícil. Porque este conhecimento passou pelo seu nível intelectual, o nível do pensar, e foi reproduzido no exterior, na matéria, no seu caderno. Ou seja, ele cumpriu etapas que são necessárias para a absorção de qualquer coisa. Não adianta você falar em como andar de bicicleta se você não for à prática e andar. Quando você tem o conceito e aplica o conceito na prática e depois tem a absorção por completo, aí sim você adquire o conhecimento. A mesma coisa aqui. Você leu, você dialogou, você buscou as palavras-chave, você circulou, você sublinhou, depois transcreveu para um outro caderno. Meu amigo, eu garanto, é impossível que você não se recorde minimamente daquilo que você acabou de fazer nestas 3 etapas. É quase impossível, tá? Então, estas são as dicas essenciais que você precisa
para reter os conteúdos. Então vamos recapitular. Primeiro, a sua intenção com aquela obra, qual é o seu objetivo, qual é o seu querer, o seu verdadeiro desejo para com aquela obra que você tirou da sua estante, que você comprou. O que você quer com este livro? É para informar? É para formar o seu espírito? É para entreter? Qual é a sua intenção com esta obra? Ponto 2. A interação. Leitura é diálogo, leitura é movimento, é atividade. Não é uma atividade simplesmente passiva. Você não simplesmente recebe, mas você também dá devolutivas. Você questiona, você escreve no livro, você interage com o autor. Afinal de contas, a leitura é uma conversa de gigantes. É uma conversa que você pode ter com pessoas ilustres, pessoas que moldaram pensamentos, pessoas que mudaram o curso da história. Então, você deve aproveitar esta interação. E o terceiro ponto é a imersão na obra. Colocar-se como quem é um detetive, que está numa cena de crime e deseja pegar o essencial, o pormenor, aquela pista que vai dar sentido a toda aquela investigação. E qual é essa pista? É a palavra-chave, é a frase de ouro, é a palavra que condensa todo o conceito, é a palavra que resume o capítulo. Geralmente é uma palavra que está sendo repetida pelo autor. Você vai pegá-la, às vezes no meio da página, no começo, no meio da página, ela vai se repetir. Você vai o quê? Vai usar as suas ferramentas. Você vai grifar, você vai sublinhar. Depois, feito isso, você vai trazer para a prática. Você vai reescrever estas palavras no seu caderno à parte, no seu caderno de anotações. Você vai reescrever com o seu pensamento refletido, meditado. Aí, meu filho, fica impossível você se esquecer do que está lendo. Uma vez que você cumpriu essas 3 etapas, você leu, você interagiu e você reescreveu aquelas palavras. É impossível que você não retenha o conteúdo, é impossível que você não se lembre daquilo que você está lendo. Muito bem, meus caros, eu sou o professor Juliano Muniz e aqui nós vamos além da leitura. Te convido a acessar e a prestigiar os vídeos aqui do canal. Estamos lendo Madame Bovary e também Memórias Póstumas de Brás Cubas, com essa intencionalidade de buscar o que de essencial as obras têm para nos fornecer. Como? Como detetives, como quem busca a pista essencial de toda a obra para formar a nossa alma humana. Recapitulando, lendo, marcando e reescrevendo, fica quase impossível você ler e não reter conteúdo. Bons estudos e até a próxima!